As águas voltaram e cobriram as carruagens e os condutores do exército do faraó, que haviam perseguido Israel até o mar. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram pelo meio do mar sobre solo seco, entre duas paredes de água, uma à esquerda e outra à direita. Naquele dia, o Eterno libertou Israel em definitivo da opressão dos egípcios. Israel olhou para os egípcios mortos sobre a areia da praia e percebeu como era grande o poder do Eterno. Ao ver o que ele havia feito com os egípcios, o povo temeu o Eterno e passou a confiar nele e em seu servo Moisés. Então, Moisés e os israelitas cantaram juntos ao Eterno esta canção. Canto com o coração ao Eterno. Que vitória maravilhosa! Ele jogou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Eterno é minha força, o Eterno é minha canção. O Eterno é minha salvação. Assim é o meu Deus, e vou contar isso ao mundo. Assim é o Deus de meu pai. Vou espalhar essa notícia por todo lado. O Eterno é guerreiro, eterno sob todos os aspectos. As carruagens e o exército do faraó, ele os lançou no mar. Seus melhores oficiais, ele afogou no mar vermelho. As águas agitadas do oceano os cobriram, afundaram como uma pedra no fundo do mar. Eterno, sua mão direita é forte e irradia poder. Sua forte mão direita esmaga o inimigo. Em sua poderosa majestade, ele despedaça seus inimigos arrogantes. Descarrega a chama do seu furor e os consome como capim seco. Ao sopro das suas narinas, as águas se ajuntaram. Águas revoltas ficaram represadas. Águas profundas viraram um atoleiro. O inimigo disse: eu os perseguirei e vou acabar com eles. Vou tomar o que é deles e assim me saciar. Puxarei minha espada e minha mão os deixará desnorteados. Mas sopraste com toda a força e o mar os encobriu. Eles afundaram feito chumbo nas águas imponentes. Quem se compara a ti entre os deuses, ó Eterno? Quem se compara a ti em poder, em santa majestade, em louvores que suscitam temor, ó Deus que operas maravilhas? Estendeste a mão direita e a terra os engoliu, mas o povo que redimiste foi conduzido com amor e por misericórdia. Sob tua proteção foi guiado às tuas santas pastagens. Os povos se assustaram ao saber da notícia. Os filisteus se contorceram e tremeram. Até os chefes de Edom se abalaram, e também os poderosos de Moabe. Todos em Canaã entraram em pânico e esmoreceram. O pavor e o medo os deixaram desnorteados. Com um movimento do teu braço direito, tu os deixaste paralisados como pedras, enquanto teu povo atravessava o mar, ó Eterno, até que o povo que formaste tivesse atravessado. Tu o trouxeste e o plantaste no monte da tua herança, no lugar em que habitas, no lugar que criaste, no teu santuário, Senhor, que estabeleceste com as próprias mãos. Que o Eterno reine para sempre e por toda a eternidade. Os cavalos, as carruagens e os cavaleiros do faraó entraram no mar, e o Eterno fez as águas se voltarem contra eles. Mas os israelitas atravessaram o mar a pé, sem se molhar. Miriam, profetisa e irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres a acompanharam, dançando com tamborins. Miriam dirigia o cântico que dizia: Cantem ao Eterno, que vitória maravilhosa! Ele jogou no mar cavalo e cavaleiro. Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Eles viajaram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Chegaram a Mara,
mas não havia condições de beber a água que havia ali, porque era amarga. Por isso deram ao lugar o nome Mara, amarga. E o povo foi reclamar com Moisés. O que vamos beber? Moisés clamou ao Eterno, e ele mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou-o na água, e ela se transformou em água doce. Foi nesse lugar que o Eterno fixou normas e regras, e foi ali que começou a pôr Israel à prova. O Eterno disse: se vocês forem obedientes e atentarem para o Eterno, que os ensinará como viver em sua presença, obedecendo aos seus mandamentos e guardando suas leis, então não atingirei vocês com as doenças que enviei sobre os egípcios. Eu sou o Eterno, aquele que cura vocês. Eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto das águas. No dia 15 do segundo mês após a saída do Egito, toda a comunidade de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. E toda a comunidade de Israel foi reclamar com Moisés e Arão no deserto. Por que o Eterno não nos deixou morrer em paz no Egito, onde tínhamos ensopado de carneiro e pão à vontade? Você nos trouxe a este deserto para matar de fome toda a comunidade de Israel. O Eterno disse a Moisés: vou fazer chover pão do céu. O povo deverá juntar o suficiente para um dia. Eu os porei à prova para ver se vivem ou não de acordo com minhas instruções. No sexto dia, quando forem preparar o que recolheram, terão o dobro da quantidade diária. Moisés e Arão disseram ao povo de Israel: esta noite vocês saberão que foi o Eterno quem tirou vocês do Egito, e de manhã verão a glória do Eterno. Ele ouviu suas reclamações contra ele. Saibam que vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Ele acrescentou: o Eterno dará a vocês carne para comerem de noite e pão pela manhã, pois ele ouviu quando vocês reclamaram dele. Quem somos nós? Vocês não reclamaram de nós, mas do Eterno. Moisés deu a seguinte instrução a Arão: diga a toda a comunidade de Israel: aproximem-se do Eterno. Ele ouviu as suas reclamações. Quando Arão deu as instruções a toda a comunidade de Israel, eles voltaram os olhos na direção do deserto. E ali estava a glória de Deus, visível na nuvem. O Eterno disse a Moisés: ouvi as reclamações dos israelitas. Por isso diga a eles: ao entardecer, vocês comerão carne, e de manhã terão pão à vontade. Assim, entenderão que eu sou o Eterno, seu Deus. Naquela noite, um grande número de codornas pousou no acampamento. Na manhã seguinte havia uma camada de orvalho no terreno em volta. Quando a camada de orvalho desapareceu, uma camada de algo parecido com flocos finos como a geada cobria o chão do deserto. Os israelitas, ao ver o estranho fenômeno, começaram a perguntar uns aos outros: Manu, o que é isso? Eles não tinham a menor ideia do que era aquilo. Moisés explicou: isso é o pão que o Eterno providenciou para que vocês comessem. E estas são as instruções do Eterno. Juntem o suficiente para cada um, cerca de 1 jarro por pessoa. Recolham o bastante para cada indivíduo de sua tenda. O povo de Israel começou a recolher o alimento. Alguns juntaram mais, outros juntaram menos. Mas quando mediram o que haviam recolhido, não estava sobrando para os que haviam juntado mais, nem faltando para os que haviam juntado menos. Cada um havia recolhido a medida necessária. Moisés deu este aviso: não deixem sobrar nada para amanhã.
Mas houve alguns que não obedeceram a Moisés e guardaram um pouco para o dia seguinte. E o que havia sido guardado ficou cheio de bichos e cheirava mal. Moisés perdeu a paciência com eles. Eles recolhiam o alimento todas as manhãs, o necessário para cada um. Quando o sol ficava mais forte, ele se derretia. No sexto dia, juntaram o dobro de pão, cerca de 2 jarros por pessoa. Os líderes da comunidade foram relatar a mudança a Moisés. E Moisés disse: "O que o Eterno falou foi o seguinte: amanhã é dia de descanso, sábado santo ao Eterno. Assem ou cozinhem hoje o que quiserem e guardem as sobras para amanhã." Eles guardaram o que sobrou para o dia seguinte, conforme Moisés havia ordenado. E dessa vez o pão não cheirou mal, nem criou bichos. Moisés disse também: "Agora comam. Este é o dia, o sábado do Eterno. Hoje vocês não acharão nada. Durante 6 dias deverão juntá-lo, mas o 7º dia é o sábado, e não haverá alimento para recolher nesse dia." Mesmo assim, no 7º dia, alguns saíram para juntar o pão, mas não encontraram nada. O Eterno disse a Moisés: "Até quando vocês vão ignorar minhas ordens e instruções? Será que não percebem que o Eterno deu o sábado a vocês? Foi essa a razão de eu ter dado no 6º dia pão suficiente para 2 dias. Portanto, fiquem em casa no sábado. Ninguém saia no 7º dia." E o povo deixou de trabalhar no 7º dia. Os israelitas deram ao pão o nome de maná. O que é isso? Ele era esbranquiçado e parecido com a semente do coentro. O gosto era de bolacha com mel. Moisés deu mais instruções. "Isto é o que o Eterno ordena. Guardem um jarro cheio de maná, um homer, para que as futuras gerações possam conhecer o pão com que os alimentei no deserto, depois de tirá-los do Egito." Moisés disse a Arão: "Peguem um jarro e encham-o de maná. Coloque-o diante do Eterno. O maná deve ser conservado para as futuras gerações." Arão fez o que o Eterno havia ordenado a Moisés, separando um pouco de maná e guardando com as tábuas da aliança. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegar à terra na qual se estabeleceriam. Eles comeram maná até chegar à fronteira de Canaã. Pelos padrões antigos, um homer corresponde à 10ª parte de um efa. Sob a direção do Eterno, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e avançou no caminho por etapas. Eles acamparam em Refidim, mas não havia sequer uma gota de água para o povo beber. E o povo exigiu de Moisés: "Dê-nos água para beber." Mas Moisés respondeu: "Por que estão me atormentando? Por que estão pondo à prova o Eterno?" Mas o povo estava com sede e passou a reclamar a Moisés: "Por que você nos tirou do Egito e nos trouxe para cá com nossos filhos e nossos animais? Foi para morrermos de sede?" Moisés orou ao Eterno: "O que faço com este povo? Qualquer hora dessas, eles vão me matar." O Eterno disse a Moisés: "Ponha-se diante do povo e leve com você alguns dos líderes de Israel. Pegue a vara que você usou para tocar o Nilo e comece a andar. Vou acompanhar você até a rocha em Horebe. Quando chegar ali, bata na rocha, e dela jorrará água para o povo beber." Moisés fez o que Deus ordenou, e os líderes de Israel presenciaram tudo. Ele deu ao lugar o nome de Massá, lugar de prova, e Meribá, discussão, por causa da discussão entre os israelitas e porque eles puseram à prova o Eterno quando disseram: "O Eterno está ou não conosco?" Amaleque posicionou seu exército para lutar contra Israel em Refidim,
E Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens para lutar contra Amaleque. Amanhã assumirei meu posto no alto do monte com a vara de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e preparou-se para lutar contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur foram para o alto do monte, e sempre que Moisés levantava as mãos, Israel começava a vencer. Mas quando ele as baixava, a vantagem ficava com Amaleque. Mas Moisés acabou cansando. Então pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Ele se sentou nela e Arão e Hur ficaram segurando suas mãos, um de cada lado. Assim as mãos dele ficaram erguidas até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e seu exército na batalha. O Eterno disse a Moisés: escreva um relato desta batalha, para que Josué possa ler mais tarde, porque vou apagar a memória de Amaleque da face da terra. Moisés edificou um altar e deu a ele este nome: O Eterno, minha bandeira. E disse: viva o domínio do Eterno! O Eterno em guerra contra Amaleque, hoje e sempre. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo o que Deus havia feito a favor de Moisés e de Israel, seu povo, e ouviu as notícias de que o Eterno tinha libertado Israel do Egito. Jetro acolheu Zípora, esposa de Moisés, que havia sido mandada de volta para casa, e seus 2 filhos. O nome de um deles era Gerson, imigrante, pois Moisés tinha dito: sou imigrante em terra estrangeira. O nome do outro era Eliezer, auxílio de Deus, porque ele tinha dito: o Deus do meu pai é meu auxílio, e me salvou de morte certa nas mãos do faraó. O sogro de Moisés levou para o genro os 2 filhos e a esposa, quando Israel estava acampado no deserto, no monte de Deus. Ele havia mandado avisar Moisés: eu, seu sogro, estou indo ao seu encontro. Estou levando sua esposa e seus 2 filhos. Moisés saiu para receber o sogro. Curvou-se diante dele e o beijou. Depois de um perguntar ao outro como estava indo, entraram na tenda. Moisés fez um relato minucioso de tudo que o Eterno havia feito ao faraó e ao Egito para ajudar Israel, de todas as dificuldades que eles haviam passado na viagem e de como o Eterno os havia livrado. Jetro ficou maravilhado com todo o bem que o Eterno havia feito a Israel, livrando-o da opressão egípcia. Ele disse: bendito seja o Eterno, que livrou vocês do poder do Egito e do faraó, que libertou seu povo da opressão egípcia. Agora sei que o Eterno é maior que todos os outros deuses, pois fez essas coisas a todos os que trataram Israel com arrogância. O sogro de Moisés apresentou uma oferta queimada e sacrifícios a Deus. Arão e todos os líderes de Israel participaram da refeição com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assumiu seu posto para julgar as causas do povo. Os israelitas faziam fila diante dele o dia inteiro, de manhã até a noite. Quando viu como Moisés atendia ao povo, Jetro ficou espantado. O que está havendo aqui? Por que você faz tudo isso sozinho, obrigando essa gente a ficar na fila diante de você desde a manhã até a noite? Moisés respondeu ao sogro: porque eles me procuram para fazer perguntas a respeito de Deus. Quando desejam esclarecer alguma questão, eles vêm me consultar. Também julgo as causas entre vizinhos e ensino a eles as leis e as instruções de Deus. O sogro de Moisés disse: isso não pode continuar assim. Você e as pessoas que o procuram vão ter um esgotamento. É trabalho demais para você. Não há como fazer isso sozinho. Ouça minha orientação para que você saiba o que fazer e para que Deus esteja com você. Ponha-se diante de Deus e a favor do povo, mas os assuntos devem ser apresentados a Deus.
Sua tarefa será ensinar a eles as normas e as instruções, mostrar como viver e o que fazer. Escolha homens competentes que temam a Deus e sejam íntegros, incorruptíveis. Nomeie líderes de grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles serão responsáveis pelo trabalho de julgar o povo no dia a dia. Eles apresentarão a você as causas mais difíceis, mas julgarão as causas de rotina. Assim, vocês dividirão a carga e eles facilitarão as coisas para você. Se adotar esse método de administração, você sempre terá disposição para cumprir tudo o que Deus ordenar, e o povo também será beneficiado. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas orientações. Escolheu homens competentes em todo Israel e os nomeou líderes sobre o povo, organizando-os em grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10. Eles passaram a realizar a tarefa diária de julgar o povo. Só apresentavam a Moisés as causas mais difíceis. As causas de rotina eles mesmos julgavam. Depois disso, Moisés se despediu do sogro, que voltou para sua terra. 3 meses após a saída do Egito, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai, tendo seguido a rota de Refidim, e ali acamparam, de frente para o monte. Moisés subiu para se encontrar com Deus, e o Eterno chamou-o do monte. Fale à casa de Jacó, e diga ao povo de Israel: vocês viram o que fiz ao Egito, e como trouxe vocês sobre asas de águia até minha presença. Se vocês obedecerem às minhas ordens e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas eu os escolhi porque vocês são especiais, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quero que você diga isso ao povo de Israel. Depois que retornou, Moisés convocou os líderes de Israel e transmitiu a eles todas as palavras que tinham ouvido do Eterno. A resposta do povo foi unânime: faremos tudo o que o Eterno disser. E Moisés levou ao Eterno a resposta do povo. O Eterno disse a Moisés: prepare-se, vou me encontrar com você numa nuvem espessa, para que o povo possa ouvir e confiar plenamente em você quando eu falar. E Moisés transmitiu outra vez ao Eterno a resposta do povo. O Eterno também disse a Moisés: vá ao encontro do povo. Nos próximos 2 dias, prepare o povo para se encontrar com o Eterno, que é santo. Eles precisam lavar suas roupas, para que estejam preparados no 3º dia, pois o Eterno descerá sobre o monte Sinai no 3º dia, e sua presença será conhecida por todo o povo. Coloque barreiras à volta do povo com esta advertência: cuidado, não subam ao monte, sequer toquem sua base. Quem tocar no monte morrerá, será morte certa. E ninguém deve tocar na pessoa que morrer, pois será apedrejado. Isso mesmo, apedrejado, ou morto a flechadas. Seja homem, seja animal, deverá morrer. Um toque longo de corneta será o sinal de que podem subir ao monte. Moisés desceu do monte ao encontro do povo e o preparou para a reunião santa. Todos lavaram suas roupas e Moisés avisou o povo: estejam prontos dentro de 3 dias. Não tenham relações com mulher. No 3º dia, logo de manhã, houve trovões e relâmpagos, e uma nuvem espessa cobria o monte. Ao som estridente da trombeta, todos no acampamento estremeceram de medo. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, a fim de se encontrar com Deus. O povo ficou em estado de alerta à base do monte. O monte Sinai estava envolto em fumaça, pois o Eterno havia descido como fogo sobre ele. A fumaça que subia era como a de uma fornalha.
todo o monte estremecia com violência. Os toques de trombeta eram cada vez mais fortes. Então Moisés falou, e Deus respondeu no trovão. O Eterno desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para lá. Moisés subiu ao monte. O Eterno disse: Desça e advirta o povo a não ultrapassar as barreiras para olhar o Eterno, pois do contrário, muitos irão morrer. Avise os sacerdotes, a fim de que se preparem para a reunião santa, para que o Eterno não se volte contra eles. Moisés disse ao Eterno: Mas o povo não subirá ao monte Sinai. Tu mesmo já nos avisaste, dizendo: Ponham barreiras em volta do monte, respeitem o monte santo. O Eterno disse: Desça e volte com Arão, mas não permita que os sacerdotes e o povo ultrapassem os limites e subam até o Eterno, para que ele não se volte contra eles. Moisés desceu, foi ao encontro do povo e anunciou: Estas palavras são todas do Eterno. Eu sou o Eterno, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, da vida de escravidão. Não tenham outros deuses além de mim. Não tenham deuses esculpidos de nenhum tamanho, ou forma, nem com aparência de coisa alguma. Seja de coisas que voam, seja de coisas que andam, seja de coisas que nadam. Não se curvem a elas, nem as sirvam, pois eu sou o Eterno, o Deus de vocês. Eu sou um Deus ciumento, que pune os filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª gerações dos que me odeiam. Mas sou leal a milhares que me amam e guardam meus mandamentos. Não usem o nome do Eterno, o Deus de vocês, para xingamentos ou em brincadeiras. O Eterno não irá tolerar o uso irreverente do seu nome. Guardem o dia de sábado, para que sempre seja santo. Trabalhem 6 dias e nesse tempo façam tudo o que for necessário. Mas o 7º dia é o sábado do Eterno, o Deus de vocês. Não realizem nenhuma espécie de trabalho, nem vocês, nem seu filho, nem sua filha, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seus animais, nem mesmo o estrangeiro em visita à sua cidade. Porque em 6 dias o Eterno fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Eterno abençoou o dia de sábado e o separou como dia santo. Honrem seu pai e sua mãe, para que tenham vida longa na terra que Deus, o Deus de vocês, está dando a vocês. Não cometam homicídio. Não cometam adultério. Não roubem. Não difamem o próximo. Não cobicem a casa do próximo, nem sua esposa, seu escravo, sua escrava, seu boi ou jumento. Não ponham o coração em nada que pertença ao próximo. Depois de presenciar todo aquele espetáculo de trovões e relâmpagos, toques de trombeta e fumaça que subia do monte, o povo sentiu muito medo e manteve uma boa distância do lugar. Eles disseram a Moisés: Fale conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, senão vamos morrer. Moisés tranquilizou o povo. Não fiquem com medo. Deus veio para provar vocês e incutir em vocês temor profundo e reverente, para que não pequem. O povo ficou de longe, enquanto Moisés se aproximava da nuvem espessa na qual Deus estava. E o Eterno disse a Moisés: Transmita a seguinte mensagem ao povo de Israel. Vocês tiveram a experiência de ver como falo com vocês do céu. Não façam deuses de prata, nem deuses de ouro, para competir comigo. Façam um altar de terra para mim. Sacrifiquem ali ofertas queimadas, suas ofertas de paz, os cordeiros e o gado.
Onde quer que eu faça meu nome ser honrado na adoração que vocês me prestarem, ali estarei e abençoarei vocês. Se usarem pedras para edificar meu altar, não usem pedras lavradas. Se usarem algum instrumento para cortar as pedras, vocês estarão profanando o altar. Não subam ao meu altar por degraus, pois isso iria expor sua nudez. Êxodo, capítulo 32. Com a demora de Moisés em descer do monte, o povo começou a ficar inquieto. Eles se reuniram em torno de Arão e disseram: Tome uma atitude, faça deuses para nós que possam nos conduzir. Esse Moisés que nos tirou do Egito, quem sabe o que aconteceu com ele? E Arão respondeu: Retirem as argolas de ouro das orelhas de suas esposas, filhos e filhas e tragam tudo para mim. Eles obedeceram, e as argolas de ouro passaram das orelhas do povo para as mãos de Arão. Ele derreteu todo aquele ouro e modelou, com uma ferramenta de escultor, a forma de um bezerro. A reação do povo foi de entusiasmo. São esses os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito? Arão, percebendo o que eles queriam, construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã será dia de festa ao Eterno. No dia seguinte, bem cedo, o povo se levantou, ofereceu ofertas queimadas e trouxe ofertas de paz. E todos se sentaram para comer e beber, dando início à festa. E foi uma festa desenfreada. O Eterno disse a Moisés: Desça, o povo que você tirou da terra do Egito está se corrompendo. Desviou-se muito depressa do caminho que tracei para eles, porque fizeram um bezerro de fundição e o estão adorando. Sacrificaram a ele e disseram: Esses são, ó Israel, os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. O Eterno disse ainda a Moisés: Olho para essa multidão e vejo um povo teimoso e obstinado. Afaste-se um pouco, para que eu possa dar vazão à minha ira e incinerá-los ali mesmo. Mas farei de você uma grande nação. Moisés tentou acalmar o Eterno, dizendo: Por que, ó Eterno, perderias a calma com teu povo? Tu os tiraste do Egito numa grande demonstração de poder. Porque os egípcios haveriam de dizer agora: Isso foi premeditado por ele. Libertou-os só para que pudesse matá-los nas montanhas e eliminá-los da face da terra. Por favor, contenha tua ira. Pense 2 vezes antes de trazer o mal sobre teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, a quem deste tua palavra, dizendo: Darei muitos filhos a vocês, tantos quanto as estrelas no céu, e darei para sempre esta terra a seus filhos. E o Eterno concordou em pensar mais um pouco, e decidiu não trazer sobre seu povo o mal com que o havia ameaçado. Moisés desceu o monte, carregando as 2 tábuas da aliança. Elas estavam escritas na frente e no verso. Deus as havia preparado e esculpido nelas as palavras. Ao ouvir o barulho e a gritaria do povo, Josué disse a Moisés: É barulho de guerra no acampamento. Mas Moisés retrucou: Essa música não é de vitória e também não é música de derrota. Estou ouvindo música de um povo em festa. E era isso mesmo. Quando Moisés chegou perto do acampamento e viu o bezerro e o povo dançando, ficou furioso. Jogou as tábuas ao chão, despedaçando-as ao pé do monte. Então pegou o bezerro que haviam feito, derreteu-o no fogo, reduziu-o a pó, espalhou-o sobre a água e obrigou os israelitas a beber. Em seguida, Moisés perguntou a Arão: O que esse povo fez para que você o envolvesse num pecado tão grande assim? Arão respondeu: Senhor, não fique zangado. Você conhece esse povo e sabe como está voltado para o mal. Eles me disseram: faça-nos deuses que possam nos conduzir. Esse Moisés que nos tirou do Egito, ninguém sabe o que aconteceu com ele.
Então eu disse: quem tem ouro? Eles juntaram suas joias e trouxeram tudo para mim. Joguei o ouro no fogo e saiu aquele bezerro. Moisés viu que o povo estava fora de controle. Arão os havia deixado naquela situação. E agora seria motivo de chacota para os inimigos. Por isso tomou uma decisão. Posicionou-se à entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado do Eterno, junte-se a mim. Todos os levitas se apresentaram. Ele os orientou. Estas são as ordens do Eterno, o Deus de Israel. Peguem suas espadas e percorram o acampamento. Matem seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas cumpriram a ordem de Moisés. Naquele dia, foram mortas 3.000 pessoas. Moisés falou: hoje, vocês confirmaram sua ordenação. E o preço foi alto. Tiveram de matar seus filhos e irmãos. Mas Deus os abençoou. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se ao povo, dizendo: vocês cometeram um pecado gigantesco. Mas vou consultar o Eterno. Talvez eu consiga livrá-los desse pecado. Moisés retornou ao Eterno com sua petição. Tudo isso é terrível. Esse povo pecou e o pecado foi gigantesco. Fizeram deuses de ouro para adorar. Se puderes perdoar o pecado deles, serei muito grato. Mas se não for possível, risca o meu nome do livro que escreveste. O Eterno disse a Moisés: riscarei do meu livro apenas os que pecarem contra mim. Vá agora mesmo e conduza o povo ao lugar que indiquei. Saiba que meu anjo vai à sua frente. Mas no dia em que eu fizer o acerto de contas, os pecados que eles cometeram não ficarão de fora. E o Eterno enviou uma praga sobre o povo, por causa do bezerro que eles e Arão haviam feito. O Eterno disse a Moisés: agora vá, é hora de partir. Você e o povo que você tirou da terra do Egito, dirijam-se à terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. É uma terra em que manam leite e mel. Mas não estarei com vocês pessoalmente, porque vocês são um povo obstinado, e posso me sentir tentado a destruí-los no caminho. Quando o povo ficou sabendo desse duro veredito, todos ficaram tristes e abatidos. Não quiseram mais nem usar suas joias. E o Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas o seguinte: vocês são um povo teimoso. Eu não poderia acompanhar vocês nem por um minuto, pois sei que os destruiria. Portanto, tirem todas as joias enquanto resolvo o que faço com vocês. Assim, do Monte Horebe em diante, os israelitas deixaram de usar joias. Moisés costumava armar a tenda fora do acampamento, a certa distância dele. Ele a chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o Eterno se dirigia à Tenda do Encontro, fora do acampamento. Era assim: quando Moisés ia para a tenda, todo o povo ficava observando. Os homens ficavam à entrada da sua tenda, olhando para Moisés, até que ele entrasse na Tenda do Encontro. Assim que ele entrava, a coluna de nuvem descia sobre a entrada da tenda, e o Eterno falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem na entrada da tenda, observava com atenção e se curvava para adorar. Cada homem que estivesse à entrada da sua tenda fazia isso. E o Eterno falava com Moisés face a face, como um vizinho fala com o outro por cima da cerca. Moisés voltava para o acampamento, mas o jovem Josué, seu auxiliar, não deixava a tenda. Moisés disse ao Eterno:
Tu me dizes, conduz este povo, mas não me deixas saber quem enviarás comigo. Tu me dizes, conheço você muito bem, e você é especial para mim. Se sou assim tão especial para ti, permite que eu tome conhecimento dos teus planos. Assim continuarei sendo especial para ti. Não te esqueças de que este é o teu povo, tua responsabilidade. O Eterno respondeu: Minha presença irá com você. Eu me encarregarei da viagem até o fim. Moisés não concordou. Se tua presença não assumir a liderança aqui, cancela agora mesmo a viagem. De que outra forma se poderia saber que estás comigo nisso, comigo e com o teu povo? Quero saber, viajarás conosco ou não? De que outra forma saberemos que somos especiais, eu e teu povo, entre todos os outros povos da terra? O Eterno respondeu a Moisés: Está bem, será como você disse. Eu também farei isso, pois conheço você muito bem, e você é especial para mim. Eu conheço você pelo nome. Moisés então disse: Por favor, permita que eu veja a tua glória. O Eterno respondeu: Farei passar minha bondade diante de você. Pronunciarei o nome, o Eterno, bem na sua frente. Tratarei bem os que eu quiser tratar bem, e serei bom com quem eu quiser ser bom. O Eterno continuou: Mas você não poderá ver meu rosto. Ninguém pode me ver e continuar vivo. O Eterno disse: Há um lugar aqui do meu lado. Fique em cima desta rocha. Quando a minha glória passar, porei você na fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu termine de passar. Então tirarei a mão e você me verá pelas costas, mas não verá o meu rosto. O Eterno ordenou a Moisés: Corte 2 tábuas de pedra como as primeiras e grave sobre elas as palavras que estavam nas primeiras pedras que você despedaçou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai e para se encontrar comigo no topo do monte. Ninguém deverá acompanhar você. Todo o monte deverá estar livre de pessoas e até de animais. Nem mesmo ovelhas ou bois poderão pastar em frente ao monte. Moisés cortou 2 tábuas de pedra, exatamente como as primeiras. Levantou-se bem cedo e subiu ao Monte Sinai, como o Eterno havia ordenado, levando consigo as 2 tábuas de pedra. O Eterno desceu na nuvem, posicionou-se ao lado dele e pronunciou o nome, o Eterno. Então passou à frente de Moisés e proclamou: Eterno, Eterno, Deus de misericórdia e graça, de paciência que não tem fim, de tanto amor e de fidelidade tão profunda, leal em amor por 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebelião e o pecado. Mas ele não ignora o pecado e responsabiliza filhos e netos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª gerações. Na mesma hora, Moisés curvou-se ao chão e o adorou, dizendo: Por favor, Senhor, se enxergas algo bom em mim, acompanha-nos na viagem, por mais teimoso que esse povo seja. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade. O Eterno respondeu: Agora mesmo estou fazendo uma aliança com você. Diante dos olhos do seu povo, realizarei maravilhas que nunca foram feitas na terra, em nação alguma. Assim todos os povos que conviverem com vocês verão como é impressionante a obra do Eterno, a obra que farei por vocês. Preste muita atenção em tudo o que estou ordenando hoje. Estou desobstruindo o seu caminho, expulsando os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus,
os heveus e os jebuseus. Fique atento para não cair na armadilha de fazer aliança com o povo que vive na terra em que você está entrando. Derrube os altares deles, esmague seus símbolos fálicos de pedra, ponha abaixo os postes dos deuses da fertilidade. Não preste culto a nenhum outro Deus. O Eterno é um Deus zeloso. Seu nome é zeloso. Repito, não faça aliança com o povo que vive na terra, nem se associe com aquela vida de sexo e religião. Nada de participar das festanças religiosas deles, ou de casar seus filhos com as mulheres deles, mulheres que se associam com qualquer deus ou deusa que julguem conveniente e que levarão seus filhos a fazer o mesmo. Não faça deuses de fundição para você. Guarde a festa dos pães sem fermento. No mês de Abibe, coma apenas pão sem fermento durante 7 dias. Foi no mês de Abibe que você saiu do Egito. Todo o primogênito me pertence. Todos os machos dos seus rebanhos, as primeiras crias entre bois e ovelhas. Resgate com um cordeiro, o primeiro filhote macho da jumenta. Se não o resgatar, quebre o pescoço dele. Resgate todo o primogênito entre vocês. Ninguém deve comparecer de mãos vazias na minha presença. Trabalhe 6 dias e descanse no 7º. Interrompa o trabalho nesse dia, mesmo quando estiver arando ou colhendo. Guarde a festa das semanas, na primeira colheita do trigo, e a festa das safras na virada do ano. Todos os homens devem comparecer 3 vezes por ano diante do Senhor, o Eterno de Israel. Não fique preocupado com a terra quando você for comparecer diante do Eterno 3 vezes por ano. Eu mesmo expulsarei as nações dali e darei fartura de terra. Ninguém ficará à espreita, arquitetando planos para tirá-la de vocês. Não misture o sangue dos meus sacrifícios com alguma coisa fermentada. Não deixe até a manhã seguinte o que sobrar da festa da Páscoa. Leve à casa do Eterno o melhor dos primeiros frutos da sua produção. Não cozinhe o cabrito no leite de sua mãe. O Eterno disse também a Moisés: Agora escreva essas palavras, porque por meio delas faço uma aliança com você e com Israel. Moisés esteve ali com o Eterno 40 dias e 40 noites. Não comeu nada, nem bebeu água. E escreveu sobre as tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Quando desceu do monte Sinai, trazendo as 2 tábuas da aliança, Moisés não sabia que a pele do seu rosto reluzia, porque esteve falando com o Eterno. Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto reluzente e se afastaram, pois ficaram com medo de chegar perto dele. Moisés precisou chamá-los de volta. Arão e os líderes da comunidade então se aproximaram dele, e Moisés teve uma conversa com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele repetiu diante do povo os mandamentos, tudo o que o Eterno havia falado no monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com um véu. Mas sempre que entrava na presença do Eterno para falar com ele, Moisés retirava o véu até sair de lá. Ao sair, comunicava aos israelitas as ordens do Eterno. O rosto de Moisés reluzia, mas ele o mantinha coberto com o véu até entrar de novo para falar com o Eterno. Moisés fez este pronunciamento a toda a comunidade de Israel. Estas são as coisas que o Eterno ordenou que fizessem. Trabalhem 6 dias, mas o 7º dia será um dia sagrado de descanso. Dia do descanso sagrado do Eterno. Quem trabalhar nesse dia será condenado à morte. Não acendam fogo em casa no dia de sábado. Moisés disse a toda a comunidade de Israel:
Isto é o que o Eterno ordenou. Separem uma oferta ao Eterno. Recebam em nome do Eterno o que cada um quiser apresentar como oferta: ouro, prata, bronze, tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, couro de carneiro, couro de golfinho, madeira de acácia, óleo para lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras a serem aplicadas no colete e no peitoral. Todos os que têm alguma habilidade, venham e façam tudo o que o Eterno determinou. A habitação com sua cobertura, ganchos, armações, travessões, colunas e bases. A arca com seus varões, a tampa da expiação e a cortina divisória. A mesa com seus varões e acessórios, e o pão da presença. O candelabro com seus acessórios, lâmpadas e o óleo para iluminar. O altar do incenso com seus varões, o óleo da unção, o incenso aromático, a tela para a entrada da habitação, o altar das ofertas queimadas com sua grelha de bronze, varões e acessórios, a bacia e sua base, as cortinas para o pátio com suas colunas e bases, a tela para a entrada do pátio, as estacas para a habitação, as estacas para o pátio com suas cordas, as vestimentas adequadas para ministrar no lugar santo, as vestimentas sagradas para Arão, o sacerdote, e seus filhos quando estiverem ministrando. Depois de ouvir essas palavras, o povo dispersou, e todos os que se sentiram tocados por elas portaram-se com generosidade e voltaram com uma oferta para o Eterno, destinada à edificação da tenda do encontro, à confecção dos seus móveis e utensílios e das vestimentas sagradas. Homens e mulheres desejosos de contribuir trouxeram broches, brincos, argolas, colares, tudo o que era feito de ouro, e ofereceram todas essas joias ao Eterno. Todos os que possuíam tecido azul, roxo e vermelho, pelos de cabra, couro curtido e couro de golfinho, também apresentaram esses itens como oferta. Todos os que desejavam oferecer prata ou bronze como presente ao Eterno, também o fizeram. E todos os que tinham madeira de acácia atenderam à solicitação e levaram sua oferta. Todas as mulheres que sabiam tecer ofertaram tecidos azuis, roxos e vermelhos, além do linho fino. Todas as mulheres que tinham experiência em fiação apresentaram-se como voluntárias para fiar os pelos de cabra. Os líderes levaram ônix e outras pedras preciosas a serem aplicadas no colete e no peitoral. Levaram também especiarias e azeite de oliva para o óleo da lâmpada, para o óleo da unção e para o incenso. Todos os homens e mulheres de Israel que sentiram no coração o desejo de apresentar alguma coisa para a obra que o Eterno, por meio de Moisés, havia decidido fazer, também compareceram com ofertas voluntárias. Moisés disse aos israelitas: O Eterno selecionou Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encheu com o Espírito de Deus, com habilidade e conhecimento para fazer todo tipo de obra, para projetar trabalhos em ouro, prata e bronze, para esculpir pedras e aplicá-las, para esculpir madeira e trabalhar em qualquer tipo de obra artística. Também fez que ele se tornasse instrutor, ele e Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Ele os capacitou com conhecimento necessário para esculpir, desenhar, tecer e bordar tecidos azuis, roxos e vermelhos e linho fino. Eles conseguem projetar e fazer qualquer coisa. Bezalel e Aholiabe devem agora iniciar o trabalho com todos os outros que receberam do Eterno capacidade e conhecimento para fazer tudo o que se relaciona com adoração no santuário, conforme ele ordenou. Moisés convocou Bezalel e Aholiabe e todos os que o Eterno haviam dotado de habilidade para os trabalhos manuais.
Eles estavam ansiosos por começar e se envolver no trabalho. Moisés entregou a eles todas as ofertas que os israelitas haviam trazido para a construção do santuário. E manhã após manhã, o povo continuava a trazer suas ofertas voluntárias. Até que um dia, os artesãos que trabalhavam na construção do santuário procuraram Moisés e o informaram. O povo está trazendo mais que o necessário para a obra que o Eterno nos mandou fazer. Então, Moisés mandou que se divulgasse o seguinte aviso no acampamento: Homens e mulheres, parem de trazer ofertas para a construção do santuário. O povo recebeu ordem para deixar de trazer ofertas. O material arrecadado já era suficiente para a obra. Na verdade, estava sobrando material. Então, os habilidosos artesãos concluíram a habitação com 10 peças de tapeçaria confeccionadas com linho fino trançado e tecidos azuis, roxos e vermelhos, enfeitados com querubins. Cada peça de tapeçaria media 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 80 centímetros de largura. Formavam um conjunto com 5 peças e depois outro com as 5 restantes. Foram feitas laçadas de tecido azul ao longo da borda da tapeçaria do lado externo do primeiro conjunto, o mesmo acontecendo com a tapeçaria do lado externo do segundo conjunto. Fizeram 50 laçadas em cada peça, e as laçadas ficavam uma de frente para a outra. Fizeram também 50 colchetes de ouro e juntaram as peças de tapeçaria, de modo que a habitação formasse uma só estrutura. Em seguida fizeram tapeçarias de pelo de cabra para a cobertura da habitação, 11 peças ao todo. Cada uma media 13,5 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Fizeram um conjunto com 5 peças e depois outro com as 6 restantes. Havia 50 laçadas ao longo da borda da última peça e 50 ao longo da borda da peça de união. Fizeram também 50 colchetes de ouro e os prenderam nas laçadas, ligando a tenda como um todo. Concluíram o trabalho dando às peças de tapeçaria um revestimento de couro de carneiro, tingido de vermelho, e por cima de tudo, puseram uma cobertura de couro de golfinho. A habitação recebeu uma estrutura de chapas verticais de madeira de acácia. Cada segmento da estrutura media 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura e era preso por 2 estacas. Todos os segmentos da estrutura foram feitos de tamanho igual. 20 armações para o lado sul da habitação, contendo 40 bases de prata para receber os 2 encaixes de cada um dos 20 segmentos. Essa formação foi repetida no lado norte. E fizeram 6 armações na parte de trás da habitação voltada para o oeste, acrescentando outras 2 para os cantos da parte de trás. As 2 armações de canto tinham o dobro da espessura, de alto a baixo, e se encaixavam numa só argola. 8 armações ao todo, com 16 bases de prata, sendo 2 debaixo de cada estrutura. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado da habitação e 5 para a parte de trás, voltada para o oeste. O travessão central ia de uma extremidade à outra e passava pelo meio das armações. Eles revestiram as armações com ouro e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, que também foram revestidos de ouro. Confeccionaram a cortina de tecido azul, roxo e vermelho com linho fino trançado e teceram sobre ela uma figura de querubim. Em seguida fizeram 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro, e fundiram 4 bases de prata para elas. Confeccionaram também uma tela para a porta da tenda, com tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado com bordados. Ela foi ajeitada sobre uma estrutura de 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Havia ganchos de ouro na estrutura para pendurar a tela e 5 bases de bronze para as colunas. Bezalel fez a arca de madeira de acácia, medindo 1,10 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura.
Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao seu redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro, prendendo-as aos 4 pés, sendo 2 argolas de um lado e 2 do outro. Fez também varões de madeira de acácia, revestiu-os com ouro e os introduziu nas argolas dos lados da arca para o transporte. Em seguida fez uma cobertura de ouro puro para a arca, a tampa da expiação, que media 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Com ouro batido, esculpiu 2 querubins com asas para as extremidades da tampa da expiação, posicionando um anjo numa ponta e outro na outra. Os 2 formavam uma só peça com a tampa. Os anjos tinham as asas estendidas e pareciam pairar sobre a tampa da expiação, um de frente para o outro, mas olhando para baixo na direção da tampa. Ele fez a mesa de madeira de acácia, medindo 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 70 de altura. Revestiu-a com ouro puro, aplicando ao seu redor uma moldura de ouro. Fez por toda a sua volta uma borda de 4 dedos de largura, com um arremate de ouro em torno dela. Também fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-as às pernas da mesa em paralelo com um tampo, para servir de encaixe aos varões usados no transporte. Ele fez varões de madeira de acácia e os revestiu com ouro para o transporte da mesa. Os utensílios da mesa eram de ouro puro, os pratos, as tigelas, os potes e as jarras usadas para derramar ofertas. Ele fez de ouro puro e batido um candelabro com haste e braços, taças, botões e pétalas, tudo formando uma só peça. O candelabro tinha 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. 3 taças em forma de flor de amêndoa com botões e pétalas num braço, 3 no braço seguinte e assim por diante nos 6 braços. Na haste principal do candelabro havia 4 taças em forma de amêndoa, com botões e pétalas, cada botão saindo de cada par dos 6 braços. O candelabro inteiro, com seus botões e hastes, formava uma única peça de ouro puro e batido. Bezalel fez 7 candelabros como esse com seus apagadores, tudo de ouro puro. Ele usou uma barra de ouro puro de 35 quilos para fazer o candelabro e seus acessórios. Ele fez um altar quadrado de madeira de acácia para queimar incenso, medindo 45 centímetros de cada lado e 90 de altura. As pontas do altar do incenso formavam uma só peça com ele. O altar foi revestido com ouro puro, a parte de cima, as laterais e as pontas. Em torno dele foi feita uma moldura de ouro com 2 argolas, também de ouro, abaixo da moldura. Ele pôs as argolas em lados opostos para receberem os varões que seriam usados no transporte do altar. Os varões foram feitos de madeira de acácia e revestidos com ouro. Preparou também, pelas mãos de um perfumista, o óleo sagrado da unção e o incenso puro aromático. Ele fez com madeira de acácia o altar das ofertas queimadas, que era quadrado, medindo 2,25 m de cada lado e 1,35 m de altura, e fez pontas em cada um dos 4 cantos. Elas formavam uma só peça com o altar e foram revestidas de bronze. Também de bronze foram feitos os utensílios do altar, os baldes para retirar as cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Ele fez uma grelha de bronze que ficava abaixo da beirada do altar, à meia altura dele, e fundiu 4 argolas em cada um dos 4 cantos da grelha para introduzir os varões, que ele fez de madeira de acácia e revestiu com bronze. Em seguida, introduziu os varões pelas argolas nos 2 lados do altar para transportá-lo. O altar foi feito de tábuas e era oco. Com o bronze dos espelhos das mulheres que trabalhavam na entrada da tenda do encontro, ele fez a bacia e sua base. Ele também fez o pátio. No lado sul estavam as cortinas do pátio, tecidas com linho trançado. Mediam 45 metros de comprimento, com suas 20 colunas e 20 bases de bronze, ganchos para prendê-las e suportes de prata.
O lado norte era idêntico ao lado sul. O lado oeste do pátio tinha cortinas que mediam 22 metros e meio, 10 colunas e bases, ganchos para prender as cortinas e suportes de prata. No outro lado, o leste, de frente para esses 22 metros e meio de cortinas, havia cortinas da mesma medida, com 3 colunas e bases dos dois lados. Todas as cortinas em volta do pátio eram de linho fino trançado. As bases das colunas eram de bronze, e os ganchos para prender as cortinas eram de prata, à semelhança dos suportes das colunas. As colunas do pátio eram cobertas com prata e unidas com prata. A tela na porta do pátio era bordada com tecido azul, roxo e vermelho e com linho fino trançado. Media 9 metros de comprimento e 2 metros e 25 centímetros de altura, a exemplo das cortinas do pátio. Havia 4 colunas com bases de bronze e ganchos de prata. Elas eram cobertas de prata e unidas com prata. Todas as estacas da habitação e do pátio eram feitas de bronze. Este é o material usado na habitação, que abrigava as tábuas da aliança. Ele foi registrado por ordem de Moisés para a obra dos levitas chefiados por Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Com Bezalel trabalhava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão, projetista e bordador de tecido azul, roxo e vermelho e de linho fino. Ouro. O peso total do ouro usado na construção do santuário, todo ele oferecido espontaneamente, foi de 1 tonelada, segundo o padrão do santuário. Prata. A prata dos que foram recenseados chegou a mais de 3,5 toneladas, segundo o padrão do santuário, 6 gramas para cada recenseado com idade de 20 anos ou mais, totalizando 603.550 homens. Eles utilizaram 3,5 toneladas de prata para fundir as bases do santuário, e para as cortinas, 100 de bases, pesando 35 quilos cada. O restante da prata, 20 quilos e 300 gramas, foi usado para fazer os ganchos das colunas e para revestir a parte de cima e os suportes das colunas. Bronze. O bronze trazido pesou 2,5 toneladas. Foi usado para fazer a porta da tenda do encontro, o altar de bronze com a grelha de bronze e seus outros utensílios, as bases em volta do pátio, as bases da porta do pátio e todas as estacas da habitação e do pátio. As vestimentas. Usando tecido azul, roxo e vermelho, eles teceram as vestimentas usadas para ministrar no santuário. Fizeram também as vestimentas sagradas para Arão, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. O colete. Fizeram o colete usando ouro, tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado. Bateram o ouro para obter folhas, que foram então cortadas em fios de ouro, usados nos desenhos do tecido azul, roxo e vermelho e no linho fino. Fizeram ombreiras presas nas 2 pontas. A faixa enfeitada foi feita do mesmo material, tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado, formando uma só peça com ele, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Eles montaram as pedras de ônix sobre engastes de ouro, e nelas gravaram o nome dos filhos de Israel. Elas foram presas nas ombreiras do colete como pedras memoriais para os israelitas, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. O peitoral. Fizeram um peitoral como o colete de tecido azul, roxo e vermelho e de linho trançado. Dobrado ao meio, o peitoral era quadrado, cada um dos lados medindo 1 palmo. Sobre ele foram aplicadas 4 carreiras de pedras preciosas. Primeira carreira: cornalina, topázio e esmeralda. Segunda carreira: rubi, safira e cristal. Terceira carreira: jacinto, ágata e ametista. Quarta carreira:
berilo, ônix e jaspe. As pedras foram montadas sobre engastes de ouro. As 12 pedras correspondem aos nomes dos filhos de Israel, 12 nomes gravados como num selo, uma pedra para cada uma das 12 tribos. Foram feitos cordões de ouro puro para o peitoral, entrelaçados como cordas, 2 conjuntos de engastes de ouro e 2 argolas de ouro, que foram postas nas 2 pontas do peitoral. As 2 pontas das cordas foram presas às 2 argolas na extremidade do peitoral. Também prenderam as cordas aos conjuntos de engastes, ligando-os às ombreiras do colete na parte da frente. Foram feitas também 2 argolas de ouro e presas às 2 extremidades do peitoral na face interna, junto ao colete. Outras 2 argolas de ouro foram feitas e presas na parte da frente do colete, até a parte inferior das 2 ombreiras, perto da costura acima da faixa enfeitada do colete. O peitoral foi preso por um cordão azul que passava por suas argolas e pelas argolas do colete, para que ficasse firme sobre a faixa enfeitada do colete e não se soltasse, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. O manto. Eles fizeram um manto para o colete que era todo azul. A abertura no centro do manto era como um colarinho, e na borda havia uma barra para que não rasgasse. Na borda do manto fizeram romãs de tecido azul, roxo e vermelho e de linho fino trançado. Fizeram também sinos de ouro puro e alternaram sinos e romãs, um sino e uma romã, um sino e uma romã, por toda a borda do manto, que era vestido na hora de ministrar, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, obra de bordador, para Arão e seus filhos, o turbante de linho fino, os barretes de linho, os calções de linho fino trançado e os cintos de linho trançado e de tecido azul, roxo e vermelho, enfeitado com bordados, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda a placa, a coroa sagrada de ouro puro, e gravaram sobre ela como se grava num selo, Santo ao Eterno. Amarraram nela um cordão azul e a prenderam ao turbante, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Assim, concluíram a obra da habitação, da tenda do encontro. O povo de Israel fez tudo o que o Eterno havia ordenado a Moisés. Finalmente a habitação foi apresentada a Moisés, a tenda com todos os seus acessórios. Eis a lista: ganchos para prender, estruturas, travessões, colunas, bases, cobertura de couro de carneiro, cobertura de couro de golfinho, véu da tela, arca da aliança com seus varões e tampa da expiação. Mesa com seus utensílios e o pão da presença. Candelabro de ouro puro com suas lâmpadas e todo o equipamento e todos os seus utensílios e o óleo para iluminação. Altar de ouro, óleo da unção, incenso aromático, tela para a entrada da tenda, altar de bronze com sua grelha de bronze, seus varões e todos os seus utensílios. Bacia e sua base, cortinas para o pátio com suas colunas e bases. Tela para a porta do pátio com seus cordões e estacas, utensílios para ministrar na habitação, a tenda do encontro. Vestimentas para ministrar no santuário, vestimentas sagradas para o sacerdote Arão e seus filhos, para quando ministrarem como sacerdotes. Os israelitas concluíram o trabalho, como o Eterno havia ordenado. Moisés constatou que eles haviam feito toda a obra exatamente como o Eterno havia ordenado e os abençoou. O Eterno falou a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, arme a habitação, a tenda do encontro. Coloque nela a arca da aliança e isole a arca com a cortina. Arrume a mesa, dispondo da maneira correta o candelabro e as lâmpadas. Coloque o altar do incenso feito de ouro
diante da Arca da Aliança, e estenda a cortina na porta da habitação. Coloque o altar das ofertas queimadas à porta da habitação, na tenda do encontro. Coloque a bacia cheia de água entre a tenda do encontro e o altar. Arme o pátio de todos os lados e estenda a cortina na sua entrada. Depois, pegue o óleo da unção para ungir a habitação e tudo o que estiver dentro dela. Consagre-a com todos os seus acessórios para que se torne santa. Você deve ungir também o altar das ofertas queimadas e seus utensílios, consagrando-o para que se torne completamente santo. Deve ungir ainda a bacia e sua base para consagrá-la. Por último, leve Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Vista Arão com as vestimentas sagradas. Depois de o ungir, consagre-o para me servir como sacerdote. Vista os filhos dele com as túnicas. Eles devem ser ungidos, assim como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção os introduzirá num sacerdócio perpétuo, por todas as gerações. Moisés fez tudo conforme as ordens do Eterno. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, a habitação foi armada por Moisés. Ele firmou suas bases, ergueu as armações, posicionou os travessões e as colunas, estendeu a tenda sobre a habitação e pôs a cobertura sobre ela, conforme o Eterno havia ordenado. Dentro da arca, ele guardou as tábuas da aliança, introduziu os varões para o transporte da arca e pôs sobre ela a cobertura, a tampa da expiação. Em seguida, levou a arca para a habitação e estendeu a cortina, isolando a arca da aliança, conforme o Eterno havia ordenado. Ele pôs a mesa na tenda do encontro, do lado norte da habitação, do lado externo da cortina, e arrumou o pão diante do Eterno, conforme ele havia ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, diante da mesa, no lado sul da habitação, e preparou as lâmpadas diante do Eterno, conforme ele havia ordenado. Moisés pôs o altar de ouro na tenda do encontro, de frente para a cortina, e queimou incenso aromático sobre ele, conforme o Eterno havia ordenado. Ele pôs a tela na entrada da habitação. Depois, levou o altar das ofertas queimadas até a porta da habitação, a tenda do encontro, e apresentou ofertas queimadas e ofertas de cereais, conforme o Eterno havia ordenado. Em seguida, posicionou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para a lavagem ritual. Moisés, Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e antes de servir no altar, eles se lavavam, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Por último, ele ergueu a cerca do pátio em volta da habitação e do altar, pondo a tela à entrada. Com isso, Moisés concluiu sua tarefa. A nuvem cobria a tenda do encontro, e a glória do Eterno enchia a habitação. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Eterno enchia a habitação. Sempre que a nuvem se levantava da habitação, o povo de Israel partia. Mas se a nuvem não se erguesse, ninguém levantava acampamento. A nuvem do Eterno ficava sobre a habitação durante o dia, e de noite havia fogo sobre ela. Estava sempre visível a todos os israelitas em suas viagens.